Olá, meus colegas e minhas colegas. Novamente a cirurgia pediátrica com o professor João Ricardo. Outras malformações. Mas que outras malformações são essas? Nós estudamos tanta coisa já em pediatria, né? Vamos ver o que ele traz aqui pra gente de novidades. Na verdade, traz cabeça e pescoço em pediatria infantil. Vamos tratar de alguns temas aqui importantes, hein? Linfadenopatia cervical. A criancinha aparece lá com o gângliozinho há 3 dias e a mãe tá doida achando que é câncer. Torcicolo congênito. Cisto tireoglosso. Esse é arroz de festa em prova, hein? Vestígios branquiais, cistos e fístulas branquiais. E o higroma cístico, que também tem uma importância. Legal? Então vamos lá. Vamos viajar aqui pela cabeça e pescoço. Linfadenopatia cervical. Processo inflamatório localizado lá dos gângliozinhos. Mas ele também pode ser um processo sistêmico, não é verdade? Localizado devido a uma infecção dentária, uma amidalite. Sistêmico, porque essa criança pode ter uma tuberculose sistêmica. Será que é uma neoplasia? Lembra que no pré-adolescente, adolescente, no jovem, o linfoma Hodgkin, ele é muito frequente. E a forma de apresentação dele, em 80% das vezes, é a adenopatia cervical. Agora, o mais comum da gente observar são essas adenopatias serem anterior ao esternocleidomastoide e eles serem submandibulares. Grande parte delas, gente, tem grande relação com o trato aerodigestivo. Ou seja, tem grande possibilidade de ser alterações de infecções de vias aéreas, gargantinha, etc, etc e etc. Porém, nós temos que fazer aí o nosso diagnóstico diferencial, fazer a nossa conduta adequada. Lembra que a infecção viral talvez seja das mais comuns. Gripe. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Tem outras viroses? Tem mononucleose, rubéola, etc, etc, de acordo com a faixa etária. Agora, eu posso ter uma adenite supurativa, o meu gânglio virou uma coleçãozinha purulenta, principalmente após infecções purulentas das vias aéreas superiores, como por exemplo a faringite. As infecções por micobactérias também são frequentes, como por exemplo a micobactéria da tuberculose. A doença da arranhadura do gato, ela é bastante citada, bastante cantada aí em versos e prosas, que é a Bartonella Hansenale. O linfoma de Hodgkin, como eu já coloquei aí, são outras situações que a gente precisa estar bastante atento. Só que na maioria das vezes, gente, não é linfoma de Hodgkin, não é tuberculose, não é nada disso. Na maioria das vezes, a linfadenopatia cervical, ela é autolimitada. Agora, quando eu tenho outras suspeitas, eu preciso correr atrás. E, eventualmente, eu preciso ter até a necessidade de fazer a biópsia de um linfonodo. Quando isso? Após 6 semanas de evolução, está lá o gângliozinho com 6 semanas de evolução. Agora, o duro é aguentar a ansiedade dos pais com um nódulo cervical com 6 semanas de evolução. Ou eles estão fixos à pele ou à fáscia, duro, vários nódulos coalescentes. Claro que tem o estado geral da criança. Linfonodo coalescente lembra muito a tuberculose, mas tuberculose, febre noturna, queda de peso. Não é verdade? Tem todo um quadro. A criança está lá com um gângliozinho de meio centímetro, pulando para tudo quanto é canto, não mudou absolutamente nada na vida dela. Vamos com calma, não é verdade? Ou o linfonodo tem acima de 2 centímetros. Vou contar um caso para vocês aqui que me marcou muito. Uma vez, uma mãe levou uma criança de 4 anos para mim. A criança era um desse filho raro, inseminação, etc e tal. Com um nódulozinho, devia ter nem 1 centímetro de tamanho, não era fixo nem nada. Mas ela entrou num pânico tão grande que a criança teve que ser submetida à anestesia geral, ser feita a biópsia, porque senão a casa ia cair.
Então, são situações que a gente se defronta aí no dia a dia, mas se a gente puder obedecer os critérios, fica realmente muito melhor. Então, como que nós vamos proceder ao tratamento? Depende da causa. Se a causa é viral, é um estado gripal, é uma faringite viral, alguma coisa desse tipo, nosso antitérmico, boa hidratação, repouso, aquela coisa toda. Agora, se eu tenho uma linfadenite aguda bacteriana, sem o foco primário, não era uma manipulação dentária, eu não tinha lá uma lesão amidaliana, alguma coisa assim, provavelmente a bactéria seja Staphylo ou Strep beta-hemolítico. Então, a amoxicilina, a cefalexina, a clindamicina vão dar conta do recado. Agora, se eu tive uma doença dentária ou periodontal, eu preciso tomar um certo cuidado, inclusive com a presença de anaeróbios, boca, né, muito contaminado. Então, eu preciso ter, ou talvez a penicilina, a clindamicina, excelente indicação, né, tanto o estáfilo quanto anaeróbio. E, claro, se eu tenho a lesão, abscedou, flutuou, eu preciso drenar o abscesso. Isso é bastante corriqueiro, né? O Hipócrates já dizia, ubi pus, ibi drenum. Tem pus, dreno pus. A linfadenite tuberculose, é óbvio, vai o tratamento específico, né? Na unidade de saúde, vocês já estudaram isso com muita tranquilidade. E a linfadenite por micobactérias atípicas, geralmente os macrolídeos dão conta do recado com bastante tranquilidade. Outra situação que acontece na infância é o chamado torcicolo congênito. Meu Deus, o que é torcicolo congênito? Aconteceu o seguinte, lá no nascimento, ou se ele tinha um posicionamento vicioso lá no útero com a cabecinha assim, ou rompeu o esternocleidomastoide no nascimento, não se sabe exatamente, você tem uma fibrose com encurtamento no esternocleido e leva um posicionamento vicioso. Mais 0,4% dos partos e mais frequente quando o parto é de apresentação pélvica. Essa criancinha aqui, ela não está fazendo denguinho virando a cabecinha. Ela está com o esternocleidomastoide encurtado e isso é um torcicolo congênito. Precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado, tá, gente? Então, quem gosta lá de fazer sala de parto e coisa, vamos observar. Normalmente, o tumor cervical é o mais frequente. Você vê lá no esternocleido um tumorzinho. O que aconteceu? Ele rompeu, tem processo inflamatório. E o problema é que essa ruptura, daqui a pouco, ela faz uma fibrose e ele perde toda a elasticidade dele. Mais frequente de você observar entre a segunda e oitava semanas. E, normalmente, a lesão está no terço médio do esternocleido. Agora, não tratou, não verificou, fibrose, perda de elasticidade. Lembra o conceito de cicatriz, substituição do tecido normal por tecido fibrótico sem reserva funcional. E aí o que acontece? Uma assimetria facial, craniana. Interessante que eu posso ter alterações de escoliose na coluna vertebral, porque se a criança está com essa posição viciosa, a escoliose lá vai tentar dar um jeitinho para manter essa criança ou essa pessoa no eixo. Tá? Então eu posso ter outros problemas de deformidade ao longo aí do crescimento dessa criança. O que a gente faz de tratamento? Inicialmente a gente faz fisioterapia, estimula o nenenzinho a olhar, a estender aquilo. Está com a cabecinha assim, então vamos olhar para lá, pôr o mamar do outro lado para ele esticar a cabecinha. Ou podemos fazer a fisioterapia com a manobra mentroacrômio, né? Segurando delicadamente, como se fosse fazer um alongamento. Podemos fazer espuminha de contenção também para manter a cabecinha de uma forma normal. É descrito hoje em dia a toxina botulínica, o Botox, como uma possibilidade, ainda não muito bem fixo aí como metodologia de tratamento, mas é uma possibilidade. E na falência do tratamento clínico, eventualmente eu tenho tratamento cirúrgico também. Lá na inserção do esternocleido, na clavícula e no externo, vai lá e secciona. Seria uma coisa interessante, com uma pequena incisão. Interessante que tem serviços mundo afora fazendo via... não é laparoscopia porque não é barriga, via procedimento endoscópico, pequenas secções retroauriculares, ele vai lá com o aparelhinho dele e com o vídeo e faz a secção da musculatura.
tem aí um resultado interessante e, é claro, depende muito da fisioterapia pós-operatória para que se tenha o sucesso funcional adequado. Outra lesão em cabeça e pescoço infantil que precisamos saber é o cisto tireoglosso. Falha no desenvolvimento da tireoide. Todo mundo sabe que a tireoide já foi formada lá na base da língua e ela sofreu uma migração. Depois que ela sofre uma migração, o ocioide fecha. Então, se eu tenho uma persistência daquele trajeto e um nódulozinho lá no final do trajeto, na linha média, ele vai passar dentro do ocioide, porque o ocioide fechou depois. Esse é o famoso cisto tireoglosso, que pode fazer uma fistulazinha para a pele também. A incidência é igual em ambos os sexos, e ele é mais frequente que um outro tipo de cisto, que também tem cabeça e pescoço, que é importante para a gente estudar, que é o cisto branquial. Então, o cisto tireoglosso, pela incidência dele, se perguntar alguma coisa, vai ser dele. Então, olha lá, na base da língua estava a tireoide e ela desceu lá a posição dela. E remanescentes desse trajeto pode se formar o cisto tireoglosso com a fístula do cisto tireoglosso. Certinho? Então, olha aqui, sempre ele está na linha média. Interessante que ele pode sofrer processos inflamatórios de repetição, às vezes até furar. E o que chama a atenção é o chamado sinal de Sistranck. Esse nome Sistranck se refere a cisto tireoglosso. É manobra de Sistranck, cirurgia de Sistranck. O que é sinal de Sistranck? Ele está preso na língua, o resquício. Então, se eu estou lá com o cistinho e põe a língua para fora, o cisto sobe. Tá? Então, esse é o sinal de Sistranck. A cintilografia é interessante também para localizar a tireoide. Porque às vezes tem será que tem tireoide? Será que está junto? Será que não está junto? Mas um bom ultrassom ali localiza a tireoide também, vê o cisto com toda a tranquilidade, e você não está precisando fazer iodo radioativo em ninguém, inclusive isso aí tem elevação de custos. Uma vez tendo feito o diagnóstico, vamos fazer a ressecção, que consiste em retirar o cisto, abordar o trajeto que está ali na pinça, seccionar o ocioide e lá na basezinha dele, no forame cego, você faz a ligadura desse trajeto. Existe um macete cirúrgico. E quando eu comecei, as primeiras cirurgias que eu fiz dessa, lá eu era residente, o que a gente fazia? Pedia para o anestesista colocar o dedo dentro da boca da criança, lá no posterior da língua. Aí você estava dissecando, você sentia o dedo lá. Manobra de Sistranck, de colocar. Tá? Esse Sistranck aí foi o sujeito que inventou as coisas. Tá? Então, o tratamento é cirúrgico, retirando o cisto, o trajeto e ligando lá a basezinha do trajeto junto ao forame cego. Tá? Isso é bem manjado, bem estabelecido, a gente não pode ter dúvida. Os vestígios branquiais são vestígios do arcos branquiais, né, que é a falha da involução desses arcos. A gente sabe que esses arcos eles vão fechar aí até a 10ª semana e que fazem todo o aparelho branquial, que nós temos o arco mandibular, arco ióideo, e com o desenvolvimento da criança, né, parece umas brânquias mesmo de um peixinho, né, olha lá. Com o fechamento disso, eu tenho praticamente a formação da cabeça, do pescoço. Então, falhas nesse fechamento, no desaparecimento dos arcos até a 10ª semana, vai causar aí algumas situações congênitas. Vamos ver se a gente consegue ver, olha lá. A persistência normal pode acontecer do 1º ao 4º arco, e causando normalmente tumorações, que são cistos, que eles são laterais. O mais comum é na 2ª fenda. A 1ª fenda é relacionada aqui a pavilhão auditivo externo. O 2º arco, ele está aqui, ó, na bordo anterior do esternocleidomastoide, no terço superior. O 3º arco é já no terço médio e o 4º arco é lá no terço distal do esternocleidomastoide. Isso vai ocasionar cisto, fístulas, ou fístulas completas mesmo, com saídas de secreção. Mas o mais comum é a formação do cisto e o mais comum é ali do 2º arco branquial. Então, esses vestígios branquiais vão... Olha aqui um cisto aqui do 2º arco, ó, um pouquinho embaixo do ângulo da mandíbula. Olha só uma falha
no primeiro arco branquial, eles estão relacionados ao conduto auditivo externo, principalmente na criancinha, você vê ali um furinho ali que pode ter um cisto. Então pode estar fazendo alguma secreção, infecções de repetição, e normalmente esses cistos eles são móveis, são indolores, eles não trazem muito sintomatologia, a não ser quando eles infectam, fazem verdadeiros abscessos. O interessante da gente guardar que o remanescente do primeiro arco, que são 8% das vezes, eles terminam no meato auditivo externo, tranquilo. Agora, o do segundo arco, eles cruzam a bifurcação da artéria carótida comum e encerra na fossa tonsilar. Então, a cirurgia, nós temos que dissecar todo esse trajeto. O terceiro arco, lá no seio piriforme. E depois nós temos uma fenda cervical mediana que vai até a fúrcula, restrita só à pele e ao tecido subcutâneo, não tem muito mistério. E por fim, uma outra lesão que a gente deve relatar aqui em cabeça e pescoço, que é o linfangioma, ou o higroma cístico, que acontece nas crianças, que é uma formação congênita. Normalmente ela é posterior ou lateral no pescoço, que é mais frequente. A forma cérvico-facial é em 75% das vezes, torácico 20% e lá no mediastino, no reto peritônio é mais raro. Então o higroma cístico ele não é apenas da cabeça e pescoço, ele é mais comum cérvico-facial, principalmente látero-posterior, como a gente vê aqui nessa criancinha. E tem que fazer o diagnóstico diferencial, cisto branquial, linfadenomegalia, enfim, com várias situações que possam levar aí essas massas na parte lateral. A ultrassonografia, inclusive a ultrassonografia morfológica intraútero, ela já colabora bastante. Aqui na ultrassonografia morfológica nós vemos uma lesão importante aqui, bem delimitada, uma grande massa. E, claro, a ultrassonografia após o nascimento vai levar, olha, é o higroma cístico, já diz o nome, então uma lesão cística com salpicado sólido. É interessante que essas lesões elas são altamente recidivantes. Então ela é um desafio, estruturas nobres, nervosas, passando na topografia. Então, talvez o tratamento cirúrgico ele fique um pouquinho reservado e eu possa fazer um tratamento esclerosante, como por exemplo bleomicina, que é um agente antineoplásico, mas ele é esclerosante também, ele está relacionado aí com índices interessantes de controle do higroma cístico. E recidivou, você pode estar fazendo de novo, e a cirurgia você tem uma situação complexa, porque às vezes você não resseca tudo, recidivas e etc. Então, vale a pena considerar aí o tratamento esclerosante com bleomicina. Então, gente, essas são lesões de cabeça e pescoço que a gente precisa lembrar, dando uma ênfase bastante importante no diagnóstico diferencial das linfodenopatias, no cisto tireoglosso, que é muito comum, e também não vamos esquecer de torcicolo congênito, vestígios branquiais e do higroma cístico. Legal? Grande abraço para vocês, muito boa sorte!